Peço a compreensão de todos os senhores que não é para o senhor, Zé Maria, com certeza, os 7 minutos. Senhora Presidenta, caros companheiros, hoje aproveitar e falar um assunto que eu já falei aqui, mas foi tão falado sobre o Coronel Lima hoje, que eu vou voltar à tona. Há um tempo atrás, logo quando comecei como vereador, me chamou muita atenção, já tinha chamado anteriormente, o número de acidentes que tem em Poços de Caldas, alguns pontos cegos que existem na cidade aí, onde envolve poços, que já levaram muitas vidas. Então, junto ao Departamento de Eletricidade, por lá com os engenheiros, descobrimos os pontos principais e eu fiz uma indicação de um trabalho que ia ser totalmente pago pelo departamento. Estava tudo pronto para se fazer, mas o coronel mudou as regras de jogo. Fez um desenho dele próprio, colando uns pedacinhos, como se fosse o olho de gato nos postes. Eu vendo aquilo, eu fui lá pedir para que se não relacionasse o meu nome àquela coisa tão feia e miserável. Entendendo? Porque realmente vocês podem ver uns pedacinhos de alumínio colado aos postos ali perto do Dom Bosco, perto da igreja São Judas Tadeu. Eu peguei e pedi para retirasse. Aí, de repente, começou a pintar os postos. Eu falei, que maravilha, mas pintaram 3 só. Então, diante de tudo isso, a gente fica indignado com algumas coisas. Mas hoje eu tenho que fazer um elogio, porque em novembro, o Correio ali da Marechal reclamou, fez um protocolo que tinha tirado o lugar de estacionar os carros, os caminhões que vêm para descarregar Sedex, essa coisa toda, não estavam podendo estacionar mais. Tudo bem, eu ocupei essa tribuna, fiz um pedido de informações e hoje eu recebi. Mas ao mesmo tempo que eu recebi, eu até estava achando uma resposta meio mal criada, porque ele estava me esclarecendo que ninguém tem o direito, por lei, a ter lugar determinado. Mas se pode conciliar algumas coisas de acordo com a necessidade. Pode-se colocar o ponto ali de descarga, sendo que não vai pertencer a ninguém, é quem precisar. E, de repente, a Tereza, minha secretária, chegou aqui, dizendo que o diretor do Correio tinha telefonado para me agradecer, que resolveu o problema lá. Mas menos mal, né? Quem sabe agora o outro vai ser resolvido também. Só isso tenho a dizer. Obrigada, vereador Zé Maria. Vereador Rogério Andrade. Senhores vereadores, presidentes, senhoras vereadoras, vereadores, esse final de semana nós tivemos uma movimentação e fiquei feliz de ver uma movimentação onde todo mundo pôde expressar suas opiniões, sem ter tido repressões, ter tido agressões, vandalismo. Isso mostra um país, está ficando um país adulto, sério. E isso é bom. Quem viveu lá na época da ditadura, que você não podia pôr a cabeça para fora, que você apanhava e tudo. Nós tivemos esse fim de semana, manifestações, a gente não viu polícia, não viu nada. Isso é uma coisa que mostrou que o país cresceu. Espero que, com esse crescimento do país, nós, políticos, crescemos juntos também e podemos tomar algumas atitudes que ajudem o país. Não importa o lado que seja A, lado B, lado C, não importa, mas temos que pensar no país, na população. Então eu espero que os nossos dirigentes maiorais lá consigam resolver os nossos problemas que a gente tem no país. Conversando, discutindo, movimentando, mas que resolvam esses problemas que nós temos. Que nós estamos vendo que o país está numa crise. Então, alguém, e está na mão deles, não depende de nós aqui, os vereadores, resolver isso, o governo federal, junto com o Congresso. Então, eu espero que eles olhem essa manifestação, porque essa manifestação pode virar de um lado para o outro. Isso, o povo está descontente. Ou eles façam alguma coisa, ou senão nós vamos ter esse povo contra nós. Isso aí não foi política, não. Isso aí foi demonstração do povo, a posição deles. Não é contra o governador A, o governador B, não, é contra a política. Você pode ver as faixas que estavam lá, é contra nós políticos. Então, precisamos mudar isso. Está na hora da mudança.
A reforma política, a reforma tudo, isso é coisa que está sendo falada há quantos anos e ninguém faz nada. Alguma coisa precisa ser feita. Outra coisa que eu vim falar, desde o começo do ano, a gente está vendo a Santa Casa falar sobre déficit, e a preocupação, eu sou médico, realmente me preocupa isso. A Regina, o Zé Maria, sabe alguns gargalos que tem, a gente sabe de tudo isso. Mas hoje eu tive uma surpresa, fui no Hospital Santa Lúcia, trabalho lá, tudo, e fui visitar uma paciente minha que eu operei ontem. E a minha paciente estava na ala nova do hospital. E eu juro que eu não desci na ala nova do hospital já fazia muito tempo, porque estava em reforma e foi aberta essa semana. Quando eu desci lá, fiquei impressionado, e está aberta para vocês lá conhecer o padrão que foi feito essa ala nova. Eu fiquei, hoje eu saí de lá assim, eu falei, nossa, que maravilha, lindo, no Santa Lúcia, mais 10 leitos lá, aberto, tudo. E aí é que eu não entendo, um hospital que não recebe verba, não tem dinheiro que venha a mais para o hospital só ganha aquilo que produz, aquilo que trabalha, tem uma tabela até um pouco menos do que os outros, e consegue fazer aquilo. Eu estava conversando com os colegas, nós precisamos trazer o aluno para ele explicar o que ele está fazendo. Porque ele está conseguindo crescer o hospital está lá, os médicos tudo trabalhando, todo mundo pegando, hoje o centro cirúrgico lotado, trabalhando, ontem todo mundo trabalhando, aquilo ali, um monte de gente, vocês vão lá ver carro para todo lado, o hospital cresce e os outros falam que está dando prejuízo. Ou ele tem uma carta na manga, ele é um administrador super coisa, ou eu não sei o que está acontecendo. É uma coisa que me deixa impressionado. O hospital, estou lá há 17 anos no hospital, o crescimento do hospital é assustador. E hoje eu vi aquela ala lá, um padrão de hotelaria, de tudo, de funcionário, fiquei abismado. Está lá aberto a vocês ir lá conhecer essa ala nova do hospital. Ela foi construída onde era psiquiatria, reformou tudo e tal, e uma ala nova lá, eu disse hoje lá, fiquei assim impressionado, gente, eu estou aqui no Santa Lúcia mesmo, entendeu? Então, é um negócio que me assusta, e eu não sei, não encontrei com ele ainda hoje, mas assim, eu vou perguntar para ele, aonde que ele aprendeu a fazer isso? Porque todo mundo, a gente vê no Brasil inteiro, todo mundo reclamando, e ele em ascensão. Então, eu não sei se é um modo de administrar, se é o modo, ele conseguiu formar uma equipe lá dentro do hospital, com os médicos que trabalham, todo mundo enganjado no crescimento. Eu não sei se é espírito de coletividade que tem lá dentro do hospital, todo mundo trabalhando em prol do hospital, ninguém lesa o hospital, todo mundo trabalha pensando no hospital. Eu não sei o que é, mas hoje eu fiquei contente e convido os colegas lá que quiserem ir lá conhecer, está lá, estou pondo que está aberto lá, vai lá conhecer o hospital, essa parte nova, que eu não sei o que está acontecendo, mas é bom para a gente que hoje tem 10 leitos a mais lá para a nossa população. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério Andrade. Vereador Marcos Tadeu Salas Sansão. Senhora Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, em primeiro lugar quero dar parabéns à Secretaria de Serviços Públicos pela ação que está fazendo dentro da praça de colocação de grama nos locais que estão deficientes. Quero falar um pouco sobre a manifestação desse final de semana, que seja vista com bons olhos pelos nossos governantes, que não seja feita exclusão do pessoal que está na manifestação, como se não fosse eleitores, não são nossos eleitores, não são. Depois da eleição passada, o governante tem responsabilidade por todos. Se uma parte da população não está satisfeita, vão ver o que quais são os problemas e tentar saná-los o mais rápido possível. Isso aí serve de termômetro, foi uma coisa democrática, não teve problema. Em São Paulo foi uma manifestação, foi a maior desde os Diretas Já, concentração de gente na Avenida Paulista, e totalmente pacífica. Aqui em Poços não foi diferente, foi uma manifestação pacífica, foi muito bacana, com muita família, gente que eu nunca pensei de ver na rua e teve coragem, foi, e isso aí tem que ser bem vista pelos nossos governantes. Também vem aqui
presidente, para falar sobre o programa Mais Alimentos, que é uma linha de crédito da Pronaf, que está totalmente parado. Hoje nossos produtores rurais, né, a agricultura do Brasil é fortíssima, move o Brasil, move a economia toda, ainda mais a agricultura familiar. Hoje o produtor rural ele não pode fazer um investimento. Senhores, vereador na tribuna. Ele não pode fazer um investimento no maquinário, ele não pode fazer um investimento no tanque de expansão, no caso do produtor de leite, ele não pode fazer um investimento num sistema de irrigação, como deu essa seca gigantesca aí, ele não pode fazer, o programa está totalmente parado, não está funcionando. Como também o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, também parado. Agora, um problema que eu vi hoje, que eu li no jornal hoje, é sobre inadimplência, foi no jornal do POS, inadimplência pode gerar multas e bloqueio do Fundo de Participação de municípios, de 249 municípios de Minas. Aí fala que o Tribunal de Contas publicou uma lista com os gestores que não enviaram as contas através do SICOM, que é o Sistema Informatizado de Contas do município. Esse SICOM, senhores, hoje a prefeitura, por favor, vereador na tribuna. Hoje a prefeitura, ela contratou aquela empresa Amadeus, que um dos itens que estava no contrato da Amadeus era administrar o SICOM, sendo que tem servidores que foram devidamente treinados para isso. Tem servidores dentro da prefeitura que foram treinados para trabalhar em cima do SICOM, desse sistema. Então, hoje, Águas Minerais Poços de Caldas e o DME Energética não repassou isso aí. Pode ocasionar até o bloqueio aí da parcela do Fundo de Participação dos municípios, entre outras coisas ruins para a prefeitura. Então, deixo a dica. Dentro do servidor, dentro do corpo de servidores da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, tem gente que foi treinada para trabalhar com o SICOM. Pode levar essas pessoas dentro da Águas Minerais Poços de Caldas ou dentro do DME Energética para estar ensinando ou fazendo esse sistema gerencial de contas informatizado e repassando isso devidamente para que não fique numa situação assim de inadimplência com o Tribunal de Contas. É só, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos Tadeu Salles Sansão. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero pedir um apoio dos companheiros, que hoje eu entrei com um projeto de lei a respeito do agendamento de todos os exames, tudo que são feitos dentro da Secretaria de Saúde. Porque diversas pessoas procurou nessa casa, comentando, falaram, Ricardo, perderam meu exame, eu estava na frente, agora eu fiquei para trás, outras pessoas que não estavam bem atrás de mim, foram e conseguiram. Então, eu estou fazendo um projeto de lei, pedindo apoio de todos vocês, pedir para a nossa presidenta, e para fazer um projeto, eu fui na Secretaria de Saúde, conversei com a secretária, até ela deu umas sugestões que estão colocadas no processado, no projeto de lei, eu gostaria que vocês analisassem direitinho, porque aí não vai ter mais a pessoa falar, eu consegui na frente, eu consegui atrás, sumiu o meu exame. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que isso não pode. É um absurdo acontecer uma coisa dessa. Perdeu o exame de uma pessoa que está com câncer, um encaminhamento, não sei onde foi parar. Tem uma policial, uma sargenta da polícia, não estou interferindo a polícia não, viu, Paulo Eustáquio? Ela me pediu, a filha dela faz 2 anos para fazer uma operação de mama. 2 anos. Ela estava primeira da fila, aí tinha uma moça que estava pior do que ela falou, não, deixa ela ir, porque ela está pior do que eu. Aí já faz 2 anos. Então eu fui lá da secretaria, conversei bastante com a secretária,
Ela chamou o Edson Avela, o Edson falou que ele faz parte dessa parte. Falou, Norical, isso é muito importante para ter uma clareza. A pessoa olhou ali, vê esse setor que ela está, a hora que ela entrou, que jeito que ela está, acabou. Aí não tem que vir cobrar a gente que não tem ou tem. Agora esse camarada está numa situação difícil, está com câncer na boca, e falaram para ele assim, volta lá, arruma outro encaminhamento. Não, não é assim não que faz com as pessoas. Então agora, tendo protocolo, a pessoa tem um protocolo na mão, e ela diz, mais para frente, ela vai fazer tudo através da internet. A pessoa pode entrar na internet, ver qual é a posição do exame dela, quanto tempo demora, quem está na frente, que tem pessoas que passam na frente, ela me explicou, casos graves, que tem necessidade, tem que ser passar na frente, é lógico. O outro não é tão grave, passa. Mas ela vai ter uma justificativa, isso partiu dela. Vai ter uma justificativa por que passou na frente. Espero que não aconteça igual um projeto, tem, eu acho que se não fala a memória da nossa presidenta. Carcaça de carros. Parou de pegar. Acabou o contrato, ele parou. Não sei nem quanto tempo faz. Espero que a gente faça um projeto de lei e não fica no papel, parado, na gaveta. Outro assunto preocupante também, se eu tiver errado, você me acompanha, desculpa. Eu tenho 2 notificações aqui no meu bolso, multa, que foram feitas pela Guarda Municipal. Será que a Guarda Municipal pode fazer multa? Se não é, porque eu não entendo bem, vocês devem entender melhor do que eu, se algum que for me anteceder, pode até me explicar como é que funciona. Não foi feito um concurso para agentes de trânsito. O agente de trânsito eu acho que pode multar. Mas agora não. Até o guarda municipal está multando. Se tiver certo isso, posso estar errado. Eu quero deixar bem claro, posso estar fazendo uma coisa que não tem certa, vocês me perdoam. Não estou afirmando, mas se tiver dessa maneira, meus amigos, meus companheiros, aonde está o poder legislativo de Poços de Caldas? Que nós somos o representante direto do povo. Eu não entendo, está aqui a multa, eu passo para vocês. E uma coisa que eu não entendo, você vê aqui em Poços de Caldas, o que está tendo de desemprego? Tem uma pessoa que tem uma loja, um local, e simplesmente acharam melhor mudar a mão de estacionamento. Achou, fez, é lógico, que aqui a lei, cada um faz a sua e o povo tem que aguentar. Multaram 2 vezes essa senhora, está aqui, porque ela tem a rotina, aí na rua Itabira, e tem que parar para carregar mercadoria. E simplesmente passou estacionamento só do outro lado, aqui é proibido. Ela não pode carregar mercadoria. Outra coisa também, está uma placa lá, de carga e descarga, se não me engano, das 6 às 13. 6 da manhã às 13. E te pergunto, quem que vai numa loja de pães, de doces, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para comprar, geralmente é mais tarde. Zona Azul não funciona. Aí, 13 horas, acabou. Todo mundo estaciona, ela vai fazer o quê? O rendimento dela caiu barbaridade. Por quê? Para essas coisas que andam acontecendo. Eu acho que a prefeitura tinha que ter um estudo. Não é fazendo assim não, porque eles pensam que a prefeitura é a prefeitura. Não. Quem paga imposto é o povo. Se o povo não pagar imposto, não teria prefeitura. Não teria como pagar nós, pagar os funcionários, pagar em geral, legislativo e executivo. Então, eu acho uma coisa muito preocupante, estou pedindo um apoio de vocês, companheiro. Se isso estiver errado, não afirmo que esteja errado. Entendeu? Mas se estiver errado, temos que tomar providência, porque nós somos legítimos representantes do povo. Outra coisa também, é muito simples a gente cobrar na Câmara e fazer a coisa mais fácil de fazer. Eu cobrei 3, 4, 5 vezes a respeito da Mansur Fraia, a limpeza. Gostaria que vocês passassem hoje lá. Como é que foi fácil?
Como é que fica bonita. Eles estão limpando. Que beleza está ficando a Mansur Fraia. Para que nós pegar a tribuna para cobrar uma coisa que tinha que ser feita, tem que ser feita, mas vamos parabenizar que está sendo feito, mas depois de insistência e briga aqui na Câmara, a gente cobrando. Outra coisa muito preocupante, que eu quero dividir essa responsabilidade com vocês, é a respeito que nós lutamos, nós pedimos os radares. Aonde está esse projeto de radares? Eu não vi. Eu olhei no portal de transparência do cidadão, eu não vi a licitação disso aqui. Então, eu acho que, se não falar, alguns vereadores já fizeram pedido de informação sobre esse assunto. Será que teve licitação? Senhora? Não teve pedido. Então, isso é a minha preocupação. Vai ser importante. Mais importante a fiscalização do poder legislativo no caso desse. É só isso, senhor presidente. Senhora presidenta, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nossos colegas, eu queria inicialmente lembrar aqui que, se estivesse vivo hoje, completaria 90 anos o saudoso Milo Mantovani, que foi homenageado por essa casa muitos anos atrás e dá nome a uma creche lá na Gentil Messias e que passa há muito tempo por alguns problemas estruturais e que precisa de maior atenção por parte do poder público. Queria também dizer que eu recebi hoje, professor Flávio, o senhor que é muito ligado com a área educacional, lá na creche Angelina Eiras, é isso mesmo? Tem 6 berçaristas para 3 crianças no berçário. Eu acho que é muita coisa, né? Então, eu queria deixar aqui uma sugestão para que a dinâmica e competente secretária de Educação, Maria Cláudia, pudesse dar uma olhadinha, ver se essa denúncia realmente é verdadeira ou não. 6 funcionárias para 3 crianças apenas. Eu queria também perguntar qual é a dificuldade que a atual administração tem em mandar para essa casa uma resposta sobre a Adeslago. Há quanto tempo que nós estamos questionando a contratação dessa Adeslago e não recebemos resposta, já reiteramos. Aliás, na próxima semana eu vou apresentar um requerimento pedindo providências à senhora presidente que possa... Eu não sei, o que será que tem na Adeslago que nunca veio uma resposta desde que nós começamos a questionar, e foi uma contratação, de acordo com a nossa assessoria, totalmente irregular. Eu queria também dizer que recebi uma carta de um turista, onde ele relata, a carta está aqui, a sua tristeza com a atual situação de Poços de Caldas, né? Muitos andarilhos, pedintes, cães abandonados. Ele fala da cidade que ele conheceu no passado, que tinha prazer em visitar e que hoje não vê da mesma forma. Queria também, até falando aqui, o vereador Sansão disse outro dia, a respeito das empreiteiras, há quem diga que o empreiteiro lá do restaurante popular, ele vai ficar lá enquanto for necessário, não vai sair daquele local até receber. Agora, a prefeitura fica pagando aluguel ali na rua São Paulo, a obra pronta, tem que pagar o empreiteiro que fez a obra. É simplesmente inadmissível. Nem conheço esse empreiteiro, né? Eu queria também falar sobre as multas, o vereador Lical não está aqui. Segundo consta, né, até prova em contrário, os agentes de trânsito não estão trabalhando porque não tem uniforme. Estão aí, já foram treinados, contratados, e a Guarda Municipal realmente está multando e muito. Eu vou... Hein? Não, estou dizendo que a Guarda Municipal está multando, principalmente motoristas e proprietários de vans. Tem um cidadão aí que está assustado, aterrorizado com tantas multas em cima dos seus veículos. Eu até acho que tem que realmente fiscalizar as vans. Sempre defendi isso, porque elas transportam crianças, vidas, mas a insistência da guarda em cima das vans é algo realmente que
preocupa, ao passo que a gente continua vendo, infelizmente, a circulação livre de enormes carretas pela área central da cidade, principalmente no horário noturno. Agora, com relação ao radar, nós questionamos aqui a contratação da empresa GCT, Gerenciamento Controle de Trânsito, acho que não me falha a memória, é isso. Um radar também já deu dor de cabeça aqui na João Pinheiro, colocando poste na calçada em frente a algumas lojas aqui, gerando reclamações também dos proprietários. Então, é algo que nós precisamos realmente voltar a questionar. E para finalizar, eu gostaria de parabenizar a todos que participaram do momento cívico, democrático, pacífico, no último domingo, aqui em Poços de Caldas, né? E é bom que todas as pessoas possam se expressar e que haja respeito, né, conforme falou o vereador Rogério, ao contraditório, né, as pessoas que têm direito de reclamar, né, da situação. Hoje mesmo estava conversando com uma senhora aqui, ela falou: Antônio Carlos, até outro dia eu ia no supermercado com determinada quantia, eu comprava X, hoje não compro mais. Né? Energia elétrica subindo a galope, os aumentos da energia elétrica. A inflação está aí, é isso que o povo está nas ruas. Né? Enquanto que lá em Mônaco, o senhor Renato Duque, com 20 milhões de dólares, de acordo com a Polícia Federal, o senhor Jorge Zelada, descobriu-se hoje, auxiliar, né, do Renato Duque lá, com 10 milhões de euros, né, lá em Mônaco. É isso que coloca as pessoas nas ruas, que leva ao protesto e às reclamações. Então, nós aqui, eu falei aqui outro dia, doutor Rogério, que nós aqui, vereadores, todos, estamos ali em contato com a população direto. E o vereador Joaquim Alves, eu até comentei, ele ouviu, domingo, desaforos, né? Relatou para nós aqui ontem, porque ele não foi à passeata e ouviu desaforos lá no seu bairro, conforme às vezes a gente escuta também. Então nós temos que realmente apoiar as manifestações e que os políticos poderosos lá do alto poder possam realmente se sensibilizar. Não fazer igual esse ministro, o senhor Miguel Rosseto, que foi lá e falou: esses estavam lá protestando, não são eleitores da presidente Dilma. Que é isso? E hoje eu tenho que ressaltar aqui o vice-presidente da República, o senhor Michel Temer, que declarou que a passeata, os manifestantes têm que ser aplaudidos. Aplaudidos. Essa reforma política que não sai nunca, que nós temos que defender, né? Eu digo de público aqui, sou favorável a que a Câmara de Poços de Caldas continue com 15 integrantes. Quem está aqui se lembra que na legislatura passada nós defendimos a continuidade de 12. Não foi possível, aumentamos para 15. E que 15 continue sendo o número na próxima legislatura, para não aumentar os custos com o poder legislativo. Esse é o meu modo de pensar. Demais, muito obrigado e um bom final de noite a todos. Obrigada, vereador Antônio Carlos Pereira. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, bom, eu também estou aqui para falar isso. Eu acho que eu não estudei nos livros que falam da história, que muitos nos cobram, né? Nosso bom e mestre Celso Furtado, de formação econômica desse país, talvez tenha me escrito uma história, me ensinado uma história diferente nos livros dele. Eu também devo fazer alguma contabilidade econômica, que juros altos, inflação também não existe para mim. E também devo ser tacanha em algumas análises aí que faço, devo ser pequena. Com certeza não sei tudo, estou aprendendo. Mas eu fui nessa passeata, participei e fui maduramente, convictamente, estava lá participando. Toda a minha família estava lá, todos os meus filhos que puderam estavam lá. E saímos pacificamente.
E fomos contra as medidas que estão sendo adotadas e que foram adotadas, uma política econômica que foi adotada no período passado e que nem a vaca que tossisse, e os ajustes agora que estão sendo tomados sobre principalmente os assalariados, sobre a classe trabalhadora. Então nós não queremos pagar, porque isso quando lá atrás acontecia, os partidos de oposição diziam, nós não devemos pagar. Então agora nós também não queremos pagar, mas sabemos que vamos pagar. E por isso que todo mundo está nos pedindo a união, vamos estar juntos, porque nós vamos ter de pagar essa conta, Antônio Carlos. Vereador Antônio Carlos, nós vamos ter de pagar essa conta em prol desse nosso país. Mas nós também saímos para mostrar que nós não queremos e que nós estamos prontos para mostrar que medida nós queremos pagar essa conta. Mas saímos, colocamos nossa cara lá. Nossa, fomos aí execrados de todas as formas, elite branca, coxinhas, todas as maneiras fomos chamados, democratas, profundamente democratas. Mas fomos. E não é orgulho, não, essa coisa que estive muito orgulhosamente, já estive orgulhosamente em muitas outras condições muito mais difíceis. Mas estive maduramente, convictamente, por que eu deveria estar lá. E num artigo de um grande professor, Ricardo Antunes, que é um sociólogo, um dos grandes marxistas, estudiosos marxistas desse país, da Unicamp, ele escreve hoje dizendo, e os cortes mais pesados afetam igualmente, mais pesadamente, os assalariados, ironia da história, a educação pública, em um governo cujo slogan é Brasil, Pátria Educadora. Fechei. Passeata tinha de acontecer e todos os que participaram sabiam por que estavam lá, outros nem sabiam. Eu sabia por que estava lá. Depois eu fiquei muito preocupada, vereador Sansão, realmente por essa inadimplência, porque no jornal saiu que, de acordo com a lista atual dos inadimplentes do SICOM, numa consulta em 11 de março, Poços de Caldas aparece como inadimplente com 2 órgãos, Águas Minerais de Poços de Caldas e o DME Energética SA, porque não prestaram contas de nenhum mês do ano de 2014. Quais são as possibilidades? E agora, ao líder do governo, às pessoas que estão aqui, né, os demais vereadores, o bloqueio do repasse federal do Fundo de Participação do município, se isso não for cumprido, e a legislação prevê ainda a intervenção do Estado no município e a comunicação do fato à Câmara Municipal para fins de direito. Então, que esses 2 órgãos, isso aí possa ser, porque tinha uma empresa, né, que treinou, como o senhor realmente disse aqui, para que isso não possa acontecer, para que nós saiamos dessa lista de inadimplência. E eu gostaria de deixar uma pergunta, que houve domingo com o DME, e já estamos falando da energética, que foi prestar um serviço e sumiu nossas televisões e as nossas rádios de Poços de Caldas. O que aconteceu em Poços de Caldas? Porque normalmente nós somos avisados. Houve algum problema? Eu não sei, eu gostaria até de saber, porque foi uma coisa que o pessoal está me perguntando e eu realmente não sei informar. O pessoal falou, olha, desligaram, então eu não sei. Uma manutenção. Foi um efeito de manutenção no dia 15 de março, no período da manhã, tarde, foi feita a manutenção das televisões. Então, fica a informação de quem me fez essa pergunta, que foi nesses horários, porque nós não tivemos e o pessoal quis saber. Muito obrigada a todos, uma boa noite a todos. Obrigada, vereadora Maria José. Quero agradecer aos vereadores que manteram dentro dos 7 minutos. E com a palavra a vereadora Regina Cioff. 7 minutos, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quem nos assiste pela internet,
único membro presente aqui na Câmara. Eu gostaria de, primeiramente, antes de falar exatamente o principal foco hoje aqui na tribuna, eu gostaria de falar com os senhores que hoje, como vocês perceberam, eu entrei novamente com o projeto do amianto dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade. Eu espero que os senhores tenham muito carinho na análise desse projeto e que a gente possa dar o exemplo com o meio ambiente, o exemplo com a saúde em relação ao amianto, no que concerne aos próprios públicos. Então, eu não estou avançando mais, porque constitucionalmente eu não posso entrar na comercialização do amianto. E interessante que agora nós vamos ter que fazer uma troca do telhado lá do prédio, e, obviamente, há 30 anos atrás, amianto, e nós vamos fazer a troca do telhado. É claro que nós vamos usar fibra, né? Não tenham dúvida. E eu só pergunto, onde colocar todas aquelas telhas que vão ser retiradas do prédio? Não sei, vereador Paulo Eustáquio, não sei. Né? Vou fazer um ofício ao senhor prefeito, porque isso já deveria estar resolvido. Não sei, vereador Zé Maria, onde que vou colocar uma guerreira aí com essa questão do amianto, onde nós vamos colocar tantas telhas. Mas o que me trouxe mais aqui à tribuna, então peço aos senhores muito carinho na análise desse projeto, e, se possível, agilidade dentro do tempo regimental. Eu quero falar aqui também sobre as manifestações. E eu quero fazer uma leitura dessas manifestações. Eu não estava aqui em Poços, eu estava em São Paulo, e tive a oportunidade de participar lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Um período pequeno, mas tive a oportunidade de participar com a minha filha e meu marido. A minha leitura primeira, que eu gostaria de dizer aos senhores, dessa insatisfação absoluta aos aspectos econômicos financeiros. O custo Brasil hoje é um verdadeiro absurdo. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é a logística, a infraestrutura, é capital de giro, né? É a matéria-prima. É altíssimo, vereador Licau. Isso, com certeza, impacta no processo inflacionário, assim como o aumento da energia, assim como o aumento do combustível, que são gatilhos importantes para a inflação e para o não crescimento do país. Então, um dos gritos da minha leitura foi esse: olha, ninguém aguenta mais. Cadê a reforma fiscal? Cadê a reforma tributária? É importante os nossos parlamentares se debruçarem mais sobre aquilo que é importante para o Brasil de uma forma holística e que venha realmente fazer uma diferença para o país. Uma outra leitura que a gente faz é da questão do aspecto político, da credibilidade. Vivemos uma crise ética, vivemos uma crise moral, vivemos uma crise institucional, com toda certeza. E aí a gente pergunta, onde que está a luta pela reforma política? Tão falada, falácias e falácias, cadê as ações? Os nossos parlamentares realmente se debruçarem sobre essa questão, entenderem que não podem querer se perpetuar no poder através desse tipo, dessa forma de fazer política. Então, é importante, é uma resposta imediata para o país. A reforma política, a reforma fiscal, a reforma tributária, é uma resposta imediata para o país dos nossos parlamentares. Claro que foi aí uma manifestação e oposição ao governo, mas nós temos que ter uma leitura mais ampla disso tudo. Não é somente a oposição ao governo, é a oposição até mesmo aos agentes políticos. É isso que eu senti lá na Avenida Paulista. É isso que eu senti lá na Avenida Paulista. Uma terceira colocação é a questão da corrupção, que hoje sangra o país. E o tratamento que é dado é um tratamento mutilador, que impacta essa mutilação na sociedade brasileira. Então, tem que existir mecanismos, vereador Rogério Andrade, mecanismos para coibir a corrupção. É a promoção, é a prevenção, que nós tanto lutamos aí na saúde, é a prevenção à corrupção. Então, tem que se pensar em um saneamento mais amplo em relação à corrupção.
Não é somente o tratamento, porque o tratamento é doloroso, é um tratamento que mutila a sociedade brasileira. Sangra a sociedade brasileira. Então, essa é uma outra leitura. É a corrupção, é a credibilidade, é a ética, é a moral. E demais, dizer que a gente, ali naquele momento, você vê um ato cívico desse, que não pode perder a essência de ser suprapartidário. Nós não podemos admitir que, no momento de crise institucional do país, possam pessoas quererem se arvorar para crescer diante da opinião pública. Isso estou falando de uma maneira geral. Essa é a minha leitura também. Essa é a minha leitura também. Eu acho que é um ato cívico, necessário, importante, democrático, mas que nós temos que ter uma leitura mais ampla de tudo isso que nós assistimos nesse final de semana e que vamos assistir aí em outras oportunidades. É justo, é fundamental, é importante, mas nós não podemos deixar de ter uma leitura mais ampla, inclusive do nosso papel como agentes políticos. Então, quando nós pensamos em grandes coisas para Poços de Caldas, quando nós falamos, por exemplo, vamos trabalhar um código tributário, um código de postura, um código de obras, seja qualquer for, é realmente algo importante também para Poços de Caldas. Quando nós apresentamos aqui projetos importantes para a saúde das pessoas, para o meio ambiente, algo que vem agregar valor à qualidade de vida das pessoas, nós precisamos deixar de questões partidárias para juntos estarmos trabalhando para que esses projetos sejam aprovados e virem lei. Então, isso é um papel também que nós temos que entender. Então, era essa minha fala hoje na tribuna. Aqui, agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado, a vereadora doutora Regina Cior, pelo espaço ocupado, 7 minutos. Próximo orador, professor Flávio Henrique. Senhora Presidenta, vereadores, eu inicio a minha fala pontuando uma preocupação que tem sido alvo de algumas pessoas que têm procurado o Legislativo manifestando em relação à questão do passe estudantil. Nós temos uma lei que foi regulamentada, foi aprovada na legislatura passada, houve ampla discussão em relação a isso, mas com a inauguração do Instituto Federal e com o ProUni, muitas das pessoas com acesso aí a PUC, a Pitágoras e outras instituições de ensino superior do município, têm aí manifestado aí a dificuldade de não obter a plenitude dessa lei. Então é algo que nós temos que repensar isso, que rediscutir. Nós sabemos que é uma situação muito complicada, muito difícil, porque discutimos amplamente isso na legislatura passada, porque os caminhos eram o Busdor, que foi comprovado que não teria a capacidade de sustentar ou custear esse projeto, como foi apresentado pelo Executivo, como foi apresentado no projeto na legislatura passada. O subsídio ou cobrar, digamos aí, repassar ao contribuinte. Então é algo muito preocupante e que as pessoas têm procurado manifestar essa preocupação. Eu também queria falar aqui, antes de falar das manifestações, nós recebemos aqui um pedido de informação. E esse pedido de informação, em relação aos procedimentos, seria sobre a demanda, a fila de espera em relação à saúde, atendimento da saúde do nosso município. Então, nós fizemos uma pergunta: como é que é feito o controle da demanda? Nós já tínhamos um conhecimento, aparentemente, em relação a isso. As unidades básicas de saúde têm um número de vagas mensal por especialidade médica, distribuídos de acordo com critérios populacionais e vulnerabilidade. Qual o número de pacientes que estão aguardando atendimento? 8.500 pessoas aguardam na fila de espera para atendimento em alguma especialidade médica, sendo a maioria demandas na área de ortopedia, dermatologia e oftalmologia. E tem um dado interessante que veio aqui na resposta, até com orientação do Dr. Rogério aqui, para a gente compreender um pouco melhor aqui as explicações. Nós tivemos um crescimento de atendimento muito significativo. É claro que tem que se fazer uma avaliação mais precisa disso, mas em 2012 foi feito de consultas com especialistas e cirurgias em torno de quase 44 mil.
em 2012. 2013, 42.257. Em 2014, 60.868. Então, houve um crescimento significativo, inclusive com alguns tipos de cirurgias, como, por exemplo, ginecologia e obstetrícia. Ela pulou, em 2012, de 3.566 para 8.174. Então, foram ações importantes que ocorreram em nosso município, mas que precisamos aí ter um carinho, uma avaliação mais precisa em relação à necessidade das pessoas que aguardam aí a consulta com essas especialidades e estão aí numa fila, digamos, significativa. Mas para falar do movimento que ocorreu no dia 15 de março, né, uma data que tem toda uma simbologia aí, é importante se entender que é legítimo. Nós vivemos num país democrático, um país republicano, na qual milhares de pessoas, na qual milhares de cidadãos lutaram nos anos 60, nos anos 70, para garantir a cada cidadão brasileiro o direito de expressar a sua opinião, o direito de manifestar o seu ponto de vista. Essa conquista não foi uma conquista individual, foi uma conquista de diversos setores da sociedade brasileira que entenderam e compreenderam a importância de se legitimar, de proporcionar, de permitir que a população brasileira tivesse espaço, que a população brasileira pudesse ser escutada. E quando se tem as manifestações, não é algo para se assustar, faz parte do processo democrático. Quando se fala de corrupção, é claro que tem que ser de forma lógica e incisiva. A corrupção tem que ser debatida, tem que ser atacada, tem que ser criticada. Mas não é só a corrupção a nível federal, não. Não é só o que está acontecendo agora com as denúncias que envolveram o PSDB, que envolveram o PT e outras pessoas que foram citadas. A corrupção tem que ser atacada também em nosso município. Nós tivemos aqui um desvio comprovado de 7 milhões de reais. E quem vai pagar a conta, sabe quem é? É o cidadão Poços Caldense. São 8.500 pessoas que aguardam para se fazer uma consulta com o ortopedista, com o oftalmologista, e falta recurso. Então a corrupção tem que ser atacada a nível estadual, a nível municipal e a nível federal. E manifestação é legítimo, ter posição é legítimo, faz parte da democracia, faz parte do Brasil. O que nós não podemos permitir é o que aconteceu nos anos anteriores, ditadura, nunca mais. Isso tem que ser abominável. O cidadão tem que ter o direito de dar o quê? A sua opinião, de se expressar as suas ideias. Agora, participar, se posicionar é legítimo. Eu, por exemplo, fui atacado aqui por pessoas que, lamentavelmente, não tinha prova, não tinha documento e me atacou aqui nessa casa. E aí? Não achei que foi legítimo. Mas é a posição deles. Eu tive posição aqui em relação à construção do centro de convenções, nada contra o centro de convenções, mas a área que ia se construir. E quando eu falava aqui, teve pessoas que viraram as costas para mim, e aí? Legítima posição deles, tem que respeitar, faz parte do processo democrático. Eles podem concordar com o meu ponto de vista, mas também podem não concordar com o meu ponto de vista. Agora, ir para a rua, para mim não é novidade, não. Ir para a rua lutar pelos direitos do cidadão, da população, para mim não é novidade. Porque sempre estive na rua. Fui eleito com participação popular. Então eu não estou pegando carona, ou não preciso pegar carona em manifestação que é legítimo. Essa luta contra a corrupção, essa luta contra roubo, é algo que incomoda, e aí voltamos naquela questão. A reforma política tem que acontecer. A OAB, a CNBB, já coletou mais de 500 mil assinaturas. E nós temos que combater sim. Temos que combater o quê? Temos que combater
o fim privado de recursos para a campanha. Isso tem que ser abolido. Tem que ser abolida essa questão. Nós não podemos agora colocar à margem essa discussão. Temos que discutir, sim. Vamos discutir corrupção. Vamos discutir justiça social. Vamos discutir uma política transparente. Isso é legítimo. Legítimo. Mas nós não podemos, sem dúvida alguma, dizer que as pessoas não podem dar sua opinião. Pelo contrário, elas têm que dar sua opinião. E é dessa forma, sim, com as diferenças, lutando, se posicionando, é que cada um de nós aqui iremos contribuir para uma cidade melhor, para um país melhor, para um Estado melhor. É através do debate, mas um debate construtivo, onde cada um tem os seus direitos assegurados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio Faria. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, professor Flávio, parabéns pela intervenção. Primeiro, respostas rápidas, porque na condição de liderança eu sou demandado aqui, né, que não devia contar o tempo, né? Primeiro é o seguinte, nós precisamos dar uma olhadinha na lei de responsabilidade fiscal antes de fazer alarme em relação à água mineral e o DME, para saber se essas duas empresas são, de fato, enquadradas na exigência de inscrição na SICOM. Primeira questão. Digo que, pelo menos, a água mineral, certamente não. A outra questão com relação à TV, fora do ar. Pode ficar absolutamente tranquila que nós que crescemos lutando pela liberdade, jamais usaríamos um expediente tão sórdido de censura. Essa questão foi definida entre as TVs e o DME há mais de 20 dias, infelizmente, para as TVs e para o movimento. Eu diria mais. Na luta pela democracia, às vezes é preciso enfrentar os meios de comunicação, mas de frente, nunca pelas costas. A outra questão que eu também queria rapidamente é informar que o vereador Sansão, que tem uma base eleitoral preocupada com a questão do Pronaf e do FIES. De fato, nós estamos com problemas no Pronaf e no FIES, porque nós não temos orçamento ainda. É a mesma razão pela qual os empreiteiros que estão com obras federais impostas não estão recebendo. Enquanto não tem aprovação de orçamento, só libera recursos de custeio. Não se libera recursos de investimento. Embora a palavra aplicada ao Pronaf seja custeio, mas é custeio da agricultura familiar. Então é por essa razão que ainda não tem nenhuma... nós estamos com esses problemas que precisam ser... avaliados. Bom, queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho um orgulho muito grande da minha mãe. Minha mãe perdeu a mãe dela com 14 anos e ela não pôde estudar muito. Ela tinha o primário, mas tinha uma letra belíssima. Ela era bordadeira, ela tinha uma letra belíssima. E eu me lembro, quando chegou em casa, uma revista, O Cruzeiro, eu tinha 10 anos, mostrando a marcha com Deus pela liberdade em São Paulo. Ela disse, meu filho, jamais entraria numa manifestação dessa. Daqui uns anos você vai entender o que eu estou falando. Nós entendemos duramente, na pele, na alma, no coração, das mães que não viram os corpos dos seus filhos, nas viúvas sem maridos, assassinados, nas pessoas que não puderam falar, nas pessoas que não puderam exercer o direito de opinar. Mas esse país tem um povo forte, um povo que lutou e reconstruiu a democracia. E é curioso que a democracia é o único regime que permite manifestações que pretende acabar com ela. Porque o que nós vimos ontem não foi uma luta contra a corrupção no domingo. Porque se fosse contra a corrupção, nós tínhamos que falar da lista de Furnas,
Nós tínhamos que falar do Mensalão Mineiro, que inclusive tem 2 políticos locais que estavam lutando contra a corrupção na rua, que estão inscritos lá. Que não trata da questão do metrô de São Paulo. A corrupção é seletiva. A corrupção é do outro, porque quando sou eu, é uma apropriação legítima para que eu possa levar o país aos destinos que ele merece. O ex-presidente Fernando Henrique cometeu o farisaísmo de comentar as manifestações. Logo, ele que usou uma expressão na venda das telecomunicações brasileiras, ele usou, e se der? E se der? Sabia tudo. Quando foram vendidos os satélites para o capital internacional, sabia tudo. Não comprou a reeleição, viu, Flávio? Aqui foi um movimento ideológico. Esse homem é tão bom que nós precisamos reeleger. Não comprou envelope de supermercado por R$200 mil cada voto, não. Por quê? Porque ele representa aquilo que mais assusta e mais assombra as elites brasileiras: a perda do poder. E a perda do poder definitiva, porque as elites não voltam mais. Para ela voltar, ela vai ter que fazer um acordo com setores de classe média, que de certa forma o Fernando Henrique já representava. O Fernando Henrique foi uma concessão que a direita elitista brasileira fez para impedir um avanço maior na sociedade. Porque ela, enquanto aquela configuração secular, ela não volta mais ao poder. As manifestações são absolutamente legítimas. A defesa dessas manifestações aqui são defensáveis. Só me assusta que nenhum vereador que tenha falado antes, inclusive as nobres colegas vereadoras, tenham dado uma palavra de solidariedade à companheira mulher que na presidência da República foi chamada na rua de vaca, de prostituta, de velha e todas as outras formas de ofensa que uma mulher pode receber no mês em que nós as homenageamos. Esse é o movimento pacífico. O movimento que pendura 2 bonecos de um ex-presidente e da presidenta da República na ponte, convidando o povo para enforcá-los. Isso é um movimento pacífico. Nós estamos vendo a escalada da intolerância. Nós estamos vendo a escalada do ódio. E muitas vezes nós não percebemos que as coisas acontecem em outros ambientes exatamente porque o ódio hoje é permitido. Recentemente morreu um adolescente, filho de um casal gay, dentro de uma escola em São Paulo. É o exercício da intolerância. E a intolerância é a marca mais forte do fascismo. Eu não vi nenhuma reivindicação concreta. Reforma política sim, mas quem não quer reforma política nesse país? É a presidenta? É o partido que ela representa? Quem não quer reforma política nesse país? Nós precisamos ter uma reforma das comunicações. Quem não quer essa reforma de comunicações no Brasil? Nós precisamos ter uma reforma tributária. Quem seria o principal prejudicado por uma reforma tributária nesse país? Olha, colegas vereadores, tenham medo dos movimentos difusos. Tenham medo dos movimentos que não apresentam uma proposta concreta. Tenham medo dos movimentos que procuram expeli-los das manifestações, independente do partido. Eu não quero político aqui. Aí nós vamos dizer assim: olha, nós precisamos nos reformar. Nós temos que compreender que todo processo autoritário passa inicialmente pela negação da política, pela negação da democracia. Que movimento democrático é esse que proíbe que alguém se manifeste? Que movimento democrático é esse que tenta proibir um ministro de dar a sua opinião sobre o movimento?
nos tempos que nós construímos essa democracia no Brasil, a nossa bandeira era a utopia da igualdade, a utopia da fraternidade, a utopia da justiça. O que eu espero é que as pessoas que participam democraticamente dessas manifestações, majoritariamente, digam não às bandeiras da intolerância e do ódio, e a bandeira que as representa igualmente, a bandeira do fascismo. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, senhor secretário, demais vereadores, pessoas que nos assistem pela internet. Eu iniciei a minha fala aqui falando brevemente sobre a questão dos agentes de trânsito ainda não contratados, vereador Lical. Realmente está errado. Se a Guarda Municipal está fazendo esse papel sem ter essa autoridade, nós precisamos investigar. Até sob pena da legalidade dessas multas que já estão sendo aplicadas, né? Gera-se um constrangimento e depois vão ser, talvez de certa forma, até diminuídos na sua autoridade quando virem essas multas cair, pois não tinham o direito de tê-las aplicadas. Penso eu, imagino. Também sai em defesa aqui, publicamente, já que a conversa já se iniciou, a respeito da manutenção dos 15 vereadores nessa casa, presidente, doutora Regina Sioff. Esse assunto precisa começar a ser discutido já, para que nós não façamos nada de atropelo, como já nos foi proposto no passado. E agora me manifesto, comungando com a grande maioria dos vereadores que me antecederam, a respeito desse momento histórico, icônico que o país vive, onde a nação se levanta contra a política, não é contra a presidente, contra o partido, é contra a política, é contra essa situação que nós somos obrigados a lidar todos os dias pela manhã, quando nós ligamos a nossa TV. Eu observei a fala do professor Flávio, que diz que a corrupção precisa ser combatida, em todos os níveis, inclusive aqui no município. Aqui nós temos essa obrigação, não só enquanto cidadãos, mas também enquanto vereadores, não é? Semana passada nós levantamos aqui a questão da adesão àquela tomada de preço da cidade de Mariana. Senhor líder do prefeito, por favor, repense, peça que o prefeito repense esse ato. Isso está errado. Nós buscamos essa semana um parecer do IBAN, junto às assessorias dessa casa, foi emitido recentemente agora, e ele traz de forma clara que o Tribunal de Contas da União entende que a adesão às atas de registro de preço pode representar ofensa ao artigo 37 do inciso 21º da Constituição Federal, que exige que compras e serviços sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Justificou ainda, presidente, que a adesão pode constituir-se um incentivo a práticas reprováveis como fraude ao procedimento licitatório e corrupção, vereador Lical, principalmente em licitações destinadas ao fornecimento de grande vulto. 5 milhões e pouco, que é o teto dessa licitação, pelo menos na minha modesta condição financeira, é grande vulto. E ele ainda traz aqui algumas determinações, que eu vou ler algumas. Primeiro, devem ser convidados mediante correspondência eletrônica, outro meio eficaz, etc. Segundo, o planejamento da contratação é obrigatório, ou seja, deve haver uma contratação. Não se tem sentido aderir ou realizar essa tomada de preço para não haver contratação. Terceiro, devem ser fixados quantitativos máximos, etc, etc. Em suma, somente órgãos e entidades do próprio ente licitante, no caso, o município, podem se valer da sistemática do carona, e mesmo assim, se houver norma local que autorize a prática e expressa previsão no edital, que deverá conter regras claras a respeito. Ou seja, nós estamos aqui com essa obrigação na nossa mão de combater isso tudo que nós temos criticado a nível nacional, e às vezes esquecendo que
erros podem estar sendo cometidos aqui a nível municipal. Essa passeata, pelo menos para mim, não como vereador, mas enquanto cidadão, serviu para me recobrar o valor, não de político, mas, repito, de cidadão, de fazer valer a minha posição, de fazer valer o meu voto, de fazer a minha função social enquanto pós-caldense, enquanto brasileiro. E fui para a rua, doutora Regina, como político, mas não participando de um movimento político, organizado e orquestrado por políticos. No nosso meio tinham profissionais liberais, assalariados, empresários, pais de família, cidadãos de bem que não aguentam mais acordar todas as manhãs, terem que trabalhar para sustentar suas famílias, tendo que contribuir com 4 meses desse serviço de imposto. E pior, tendo que se acostumar e ainda achar certo ou normal conviver com notícias de desvio de 300 milhões, de contas em Mônaco, de contas na Suíça e 10 milhões de euros. Meu Deus, são números vultosos. E temo que esses números que nós estamos sendo obrigados a conviver sejam apenas a ponta do iceberg. Claro que começarem a trabalhar em outras instituições, como o BNDES, como Caixa Econômica Federal, talvez a coisa piore. Vereador Paulo Tadeu, com todo o respeito que tem pela sua pessoa, discordo muito quando o senhor traz uma postura aqui nessa tribuna, justificando os erros atuais com erros do passado. Eu não discordo quando o senhor diz, e nem tenho talvez a plena segurança em rebatê-lo, quando diz que o FHC, quando diz do mensalão do metrô, mensalão mineiro e etc. Só que não se justifica. Quem está no poder agora não pode se fundamentar nesses argumentos do passado, que o outro roubou e eu posso roubar também. Está errado. Que se faça a justiça com esses que também estão sendo aí acusados como ladrões, etc., fazem parte de mensalões, etc. Que nós não podemos, vereador Paulo Tadeu, é que nós, o senhor citou a tolerância, nós não podemos tolerar situações como essa que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos mantermos calados diante a realidade que nos está sendo imposta. Essa tolerância, essa mesma intolerância, nobres colegas, que foi usada lá atrás, durante o movimento, para a retomada desse direito da liberdade, quando derrubaram a ditadura, foi através da intolerância. Foi assaltando bancos, foi tocando fogo em carro, foi muitas vezes participando ali de complôs e até assassinatos, e o resultado foi garantia da democracia. Agora vem nos pedir tolerância? Vem nos pedir que nos acalmemos, que não tenhamos ódio? Como não ter ódio frente a um governo, a uma situação que nos coloca como carneiros, como omissos, como pessoas que são assaltadas diariamente quando são obrigados a pagar os seus impostos? Senhora Presidente, eu vou encerrar aqui. Eu não sou de citar filósofos ou pensadores, mas hoje eu vou me valer desse artifício, porque recebi, agora há pouco, uma frase de uma filósofa russo-americana, lá de 1920, 95 anos atrás. Ela diz o seguinte: Sansão e Maria José Scaciotti, Dr. Zé Maria, Dr. Rogério, quando você perceber que, para produzir, precisa obter autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que a sociedade está condenada.
Antes que a nossa sociedade esteja condenada, nobres colegas, nos levantemos, não como políticos ou vereadores, mas como cidadãos brasileiros, cidadãos de bem. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, artigo 163, parágrafo 1º, uma afirmação de que eu justifiquei erro. Eu me sinto atingido pelo orador porque não disse isso. Eu gostaria de réplica. Concedido, presidente. Regimental. Eu queria apenas dizer que desconsidero e relevo a confissão de ódio na tribuna. Mas quero colocar aqui com toda clareza que o que eu disse é que não se tratava de uma manifestação contra a corrupção, porque se tratava de uma manifestação seletiva, que não considera a própria história de corrupção, que não considera sequer que toda essa corrupção na Petrobras começou exatamente quando o partido a que pertence a maioria dos que estavam no movimento, mudou o regime de contratação da Petrobras, dispensando a Petrobras da lei de licitações. Portanto, o que eu disse, que não justifico corrupção, não justifico erro. O professor Flávio foi muito feliz quando lembrou aqui os 10, 12 milhões em valores atualizados da corrupção local, mas eu não justifiquei, eu estou apenas dizendo que foi uma manifestação seletiva e que, portanto, não deve ser considerada como manifestação contra a corrupção. Não havendo mais oradores. Comunicados? Nenhum comunicado? Vereador secretário Rogério Carrino. Eu só queria fazer um questionamento. A Comissão de Justiça vai se transferir de forma definitiva para as quartas-feiras? Não? Não, então tá. Não, é porque teve 2 reuniões, acho que nas quartas-feiras, porque se isso acontecesse, nós íamos propor que na quinta-feira a Finanças pudesse vir para as 2h30, seria só isso. Mas se está mantido... Comunicado do Tiago Cavelanha. As reuniões das quartas-feiras estão sendo apenas para discutir a reforma no Código de Posturas. Exclusivamente para isso. São reuniões paralelas às reuniões de comissão. Quero comunicar aos senhores que, em relação à SEI aprovada por essa casa, eu vou determinar ao DEM, eu vou indicar um membro do DEM, que não me encaminhou até o presente momento, acho que a tolerância foi bastante ampla, e também do PT, que não me encaminhou, segundo as informações. Com a palavra, vereador. Pode. Apenas porque eu acho que no expediente de hoje não foi lida o ofício de indicação da liderança. Mas já encontra-se nessa casa a indicação da liderança para que a liderança possa indicar o integrante da Comissão Especial de Inquérito. Tá. Obrigada. Então fica então o DEM, então amanhã eu estou indicando, né? Eu não gostaria que fosse dessa maneira, porque a gente prima pela democracia, mas eu não tenho mais como tolerar e aguardar para que a gente possa dar andamento a essa importante comissão de inquérito em relação às ações trabalhistas da Prefeitura Municipal. Sob as bênçãos de Deus, peço a todos que de pé... quarta chamada, por favor, desculpa. Justificada a saída, agora há pouco, do vereador Antônio Carlos, vereador Joaquim Andrade, com compromissos aí. Antônio Carlos e Joaquim, que teve que sair por compromissos inadiáveis, mas, sob as bênçãos de Deus, peço a todos que de pé, estamos encerrando mais uma sessão ordinária, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Muito obrigado.